O governo começou a pagar a folha de janeiro pelo acordo fechado com 12 sindicatos que fazem parte do Fórum Estadual dos Servidores. Hoje estão sendo antecipados 30% do salário bruto dos ativos, inativos e pensionistas. Os 70% restantes serão pagos no dia 16 para quem ganha até R$3.000 e no dia 31 para quem recebe acima de R$3.000. Meu convidado hoje, Nilton Arruda, do Simpol, participou das negociações com a governadora Fátima Bezerra. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, agradeço aqui mais uma vez pelo espaço. No primeiro momento houve uma rejeição quase que total do comunicado da governadora pelos sindicatos. No dia seguinte houve uma contraproposta, mas prevaleceu o entendimento da governadora. O que é que os sindicatos, que fazem parte do fórum, deram esse crédito ao governo nesse momento? Na verdade, eu não considero que foi um crédito ao governo, não, porque as discussões foram bastante tensas, né? As reuniões eram tensas, discussões fervorosas, né? Mas houve um acordo. Quando eu falo em crédito, é porque houve um acordo depois da rejeição da situação de que os atrasados não estão em negociação nesse momento, né? Eu vejo aí por parte do governo uma falta de melhor, vamos dizer assim, melhor comunicação, né? Faltou para o governo comunicar, dizer aos servidores que as folhas passadas, o débito passado seria assim quitado. Essa era a expectativa da categoria. Como, em princípio, no primeiro anúncio dos decretos, o governo não acenou para a quitação dessas folhas passadas, todas as categorias de servidores ficaram em polvorosa. Por isso que houve toda aquela movimentação, mobilização, ameaças de greve de todas as categorias, e aí, depois de mais diálogo com o governo, é que ficou esclarecido que as folhas passadas seriam sim quitadas de acordo com verbas extras que fossem entrando, verbas extraordinárias. Recursos extras, né? Exatamente. Mas a população que acompanhou esse assunto entendeu que os sindicalistas, os sindicatos, queriam uma sinalização concreta do governo já das folhas a partir de agora, a partir desse calendário apresentado pela governadora na última segunda-feira. Foi isso? O que causou talvez a maior confusão foi a questão da referência do mês, né? Ao invés de se dizer que ia pagar dezembro, falou que ia pagar janeiro. E aí criou toda aquela expectativa. E como é que fica dezembro e o 13º do ano passado? Então, posteriormente, é que o governo foi explicar qual a tendência de pagamento. Seria pagar os meses janeiro e daqui por diante dentro do mês trabalhado e as folhas anteriores serem pagas com recursos extraordinários. E aí isso aí trouxe uma calmaria para os servidores, né? Como também houve uma melhoria da proposta inicial, houve uma segunda proposta. Vocês entenderam como proposta, né? O comunicado que a governadora fez sobre o pagamento e a antecipação do salário. Para vocês, foi uma proposta e não um comunicado. Porque a proposta na última reunião seria uma parcela de R$2.000, né, já agora, né? E aí essa parcela foi contestada, então aumentou-se para R$3.000, né, com antecipação de 30% para hoje, e a quitação de quem ganha até R$3.000 para o dia 16. Isso. Então houve uma melhoria, houve uma evolução do que seria uma segunda proposta do governo. A terceira proposta, que foi colocada pelo Fórum dos Servidores, foi contestada e nós chegamos no meio termo e fechamos a essa terceira proposta. Eu tenho aqui os números, Nilton, só para o nosso telespectador acompanhe. O que resta do 13º de 2017 são R$42 milhões, né? Você tem aí o pagamento de novembro, o restante da folha de novembro, R$96 milhões. Tem integral o 13º de 2018, R$420 milhões, e você tem o salário de dezembro, né? Totalizando quase 980 milhões de reais. É muito dinheiro, juntando com as 13 folhas sob a responsabilidade de Fátima esse ano, é muita coisa para resolver. Vocês têm a expectativa de que ela resolva tudo isso esse ano? Bom, esperança nós temos, que se resolva esse ano ainda. Sem falar que essas 13 folhas que estão aí para ser pagas durante o ano, já existe um déficit natural, né? Que é um déficit previdenciário. Então, assim,
é necessário muita habilidade por parte do governo, muita compreensão, não só dos servidores, mas também dos poderes do Estado. É importante que os poderes do Estado, que recebem o 12º, que é uma parcela da arrecadação, eles tenham sensibilidade para também darem sua parcela de sacrifício. Isso aí não pode ficar só nas costas dos servidores comuns. O TJ, por exemplo, o governador esteve com o TJ disse que não tem sobra lá, mas na passagem de bastão do desembargador Expedito para João Rebouças, Expedito disse que estava deixando em caixa mais de 200 milhões de reais. Ele afirmou, né, taxativamente, que tinha mais de 200 milhões de reais, depois tentou se corrigir nessa declaração dele, dizendo que aquilo ali seria arrecadação própria do Tribunal de Justiça. É curioso, né, um tribunal arrecadar tanto, talvez fosse até autossuficiente com um tipo de arrecadação desse nível, né, não precisasse nem do repasse do 12º do Executivo, né? Mas, como eu digo, o Tribunal de Justiça, em termos orçamentários, é uma caixa preta. Não são essas minhas palavras, até do governo anterior já se dizia isso, né? O governo atual não chegou a declarar isso, mas membros do governo anterior diziam isso, que apenas se existe um valor que é cobrado do Estado, o Estado repassa aos poderes, mas não há, vamos dizer assim, uma prestação de contas. Se gasta quanto com folha, se gasta quanto com investimentos, né? É uma caixa preta. Pelo que foi comunicado pela governadora, essa antecipação dos 30%, o pagamento do integral para quem ganha até 3 mil até o dia 16 e o restante no final do mês, vai valer apenas para janeiro e fevereiro. E depois? Depois é mais luta. Vamos ver se as coisas melhoram. Assim a gente espera, né, que haja o Estado possa melhorar ainda a sua arrecadação, né, que possam vir aí outras verbas extraordinárias para que se quitem as folhas até que vão ficar em aberto para o futuro, né, e que tenhamos, vamos dizer assim, um empenho por todo... É necessário que haja um pacto geral, né, servidores, governo e os poderes. Só se vai resolver o problema do Estado, o problema de atraso de salário, o problema até do orçamento do Estado, havendo um pacto de todos. Todos terão que se sacrificar. Por enquanto, quem vem só se sacrificando são os servidores. Isso aí não é admissível. Cada sindicato, Nilton, tem uma agenda, tem uma pauta de reivindicações. Houve o acordo, o Simpol foi atendido plenamente pelo acordo fechado essa semana? Houve um acordo e o Simpol fez houve um acordo com quase todas as entidades do fórum, mas o Simpol discordou do acordo porque... Houve um acordo, mas discordou? Porque houve uma proposta peculiar para a segurança pública. Como a Polícia Civil, o Simpol, faz parte do fórum, sim, eu não poderia abdicar de uma proposta melhor, que seria a proposta para a segurança pública, e me agarrar com a proposta que seria mais sacrificante para os policiais. Tá, mas aí como é que fica essa coisa? Vocês vão ficar no fórum ou nesse bloco da segurança pública? Continuamos no fórum porque existe uma coerência, né? Existe vamos dizer assim, um entendimento em comum de algumas pautas, né? Por exemplo, o Simpol é a favor da isonomia em relação ao tratamento de pagamento de salários, né? É a favor da isonomia, mas também temos peculiaridades relativas à segurança pública, né? Então, existem tendências para que se pague primeiro a segurança pública atualmente, porque existem motivos para isso. Por exemplo, a PM, por exemplo, vai receber o salário integral já no dia 16, né? A Polícia Civil também irá receber juntamente com a PM. O que a gente espera é que, com o passar dos meses, essa aproximação, essa resolução de pagamento da folha, ela venha melhorando. Então, na medida que for melhorando, então a própria segurança pública vai se integrar com os outros servidores. E aí vai haver um tratamento igualitário para todos relativo ao pagamento. O pessoal da segurança pública, e aí estão incluídos PM, os agentes penitenciários que prometem uma paralisação, uma operação padrão a partir de amanhã, querem um respeito à ordem cronológica dessas folhas em atraso. Qual é o entendimento do Simpol? Pronto, essa aí é uma das ações que o Simpol se sintoniza com as demais entidades do Fórum de Servidores dessa questão cronológica de pagamentos, né? Vai entrar verba extra
provavelmente relativa aos royalties, já agora, né, logo no início de fevereiro. Né? Royalties não dá para pagar salário. Não, né? Dá, mas é relativa a aposentados e pensionistas. Então, aí já podemos quitar em parte, acredito que a integralidade da folha de novembro e o que sobrou, que faltou ser pago do 13º de 2017, que isso aí já pega muitos aposentados e pensionistas da Polícia Civil. Só para esclarecer nosso telespectador, há impedimento legal para o uso de royalties direto para pagar salários, mas o que o governo diz é que esse dinheiro iria e livraria algumas despesas da conta 100. Isso. E aí esse sim é o dinheiro para pagamento. De qualquer forma, essa antecipação dos royalties vai facilitar e vai folgar mais o caixa do governo nesse esforço para resolver os atrasados. É essa a expectativa hoje. Tem também, como eu falei no meu comentário, a possibilidade de venda da folha dos servidores. Tudo isso foi tratado nas conversas essa semana, Nilton? Tudo isso, na última reunião com o Fórum, o governo esclareceu. Como eu falei, faltou um certo, vamos dizer assim, detalhamento do que o governo pretendia fazer com as folhas em atraso. Aliás, o governo foi acusado de falta de transparência antes do comunicado, né? Muitos sindicalistas disseram que o governo, antes de fazer o anúncio da folha de janeiro, deveria ter sentado com os servidores, como fez depois. O seu entendimento é esse mesmo? O que eu vejo assim, houve uma evolução no diálogo. Eu tenho como parâmetro o governo anterior. O governo anterior até recebia os funcionários, mas apresentávamos propostas, mas essas propostas não eram sequer avaliadas pelo governo. No governo atual, apresentamos propostas, elas foram avaliadas, foram discutidas e o governo deu contrapropostas. Então, aí houve um certo diálogo, sim, e chegamos a esse denominador comum. É claro que o anúncio, né, aquele anúncio inicial de como seria a forma de pagamento, ele desagradou a todos os servidores. Então, aí sim faltou o diálogo, mas que foi corrigido com o passar dos dias. Que foi retomado. Exatamente. Agora, não é muita expectativa que em 10 dias a governadora tenha solução para essas folhas atrasadas, porque ela não fabrica dinheiro, né? E o governo passado deixou pouco dinheiro em caixa, esses compromissos em aberto. Quer dizer, não seria muita pretensão achar que a governadora, em 10 dias, ou um pouco mais de 10 dias, teria as condições de fazer esses pagamentos? Com certeza não vai ser em curto prazo, não. A gente acredita que até o final do ano esses pagamentos estejam regularizados ou na eminência de serem regularizados, né? Mas o que a gente vê é uma expectativa positiva já para os próximos meses referente a esses recursos extras que irão ser disponibilizados. A gente viu que o governo anterior tentou antecipar uma parcela do royalties e não teve sucesso nisso. E agora já temos, inclusive as ações judiciais já caíram, né, que contrapunham a isso. E agora nós temos aí, para os próximos dias, 162 milhões de reais que podem entrar no cofre do governo. Vocês já estão contando com essa negociação. Eu estou otimista para que tudo dê certo. Ontem eu entrevistei aqui a nova chefe da Polícia Civil, a delegada Ana Cláudia Saraiva, e ela falava aí nos desafios que vai enfrentar. Primeiro, é tentar uma reforma geral das delegacias e a questão do efetivo. Na sua opinião, qual o desafio principal a ser enfrentado? Olha, nós temos um problema muito grave de efetivo, nós trabalhamos com 25% do efetivo necessário. Isso repercute, inclusive, para os índices de violências altíssimos que temos em nosso estado. Desde homicídios a questão de furtos e roubo de veículo, a questão do próprio violência contra a mulher. Nós, por exemplo, exatamente. Nós não temos nenhuma delegacia de apoio à mulher que fique aberta 24 horas por dia. Por quê? Questão de efetivo. Nós não temos policiais suficientes para abrirmos mais plantões relativos a algumas delegacias. Então, é urgente um concurso público para a Polícia Civil. O concurso foi suspenso, né? Qual a opinião que o senhor tem desse processo, a interrupção dele? Infelizmente, a banca que teria sido selecionada, ela não tem experiência adequada para esse tipo de concurso. E o Simpol, junto com as outras entidades representativas da Polícia Civil, contestamos e, graças a Deus, conseguimos que essa banca não fosse a banca vencedora. Há sinalização de que o concurso será realizado esse ano?
temos que sentar com o governo para fazer essas tratativas. Já temos a reunião marcada para a próxima semana com a Secretaria de Administração para tratar deste assunto. E as delegacias? As delegacias continuamos trabalhando de formas adversas, sem estrutura, né? Infelizmente, é uma realidade de todo o Brasil. A Polícia Civil em todo o Brasil ela vem sendo sucateada. Não é à toa que esses índices de violências vêm aumentando durante os anos, né? É importante investir em polícia investigativa. Só através da polícia investigativa que vamos ter uma diminuição dos índices de crimes por todo o Brasil. É isso, eu queria agradecer a presença aqui no programa do Nilton Arruda, que é presidente do Simpol e também, claro, membro do Fórum Estadual dos Servidores. Nilton, obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado.